Olá, boa noite, tudo bem? Depois de longos dias sem nos vermos, nos falarmos, eu estou aqui hoje para trazer para vocês mais uma palavra do Bálsamo de Gileade e eu gostaria que o Senhor pudesse tocar o seu coração com essa palavra. Eu estive meditando nesse assunto que eu trarei para vocês hoje, pesquisando, pensando, e eu tenho algo para dizer a você que está buscando verdadeiro relacionamento com Deus. Essa passagem bíblica que eu quero discutir hoje está lá em Mateus, no capítulo 11, principalmente no versículo 29 e 30. E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, Jesus dizendo, tomai sobre vós, sobre vocês, o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, o Senhor Jesus estava aqui, como ele sempre falava com as pessoas em parábolas, né? Fazendo comparação a esse aparelho, não é? Esse produto que era usado sobre os bois, é chamado de parelha de bois, né? Esse jugo é chamado também, conhecido também como parelha de bois. Era colocado então sobre os animais para que eles pudessem puxar a carroça, né, e trazer ali o fardo de feno, enfim, do que fosse necessário ser transportado sobre as carroças, né? Então era necessário colocar sobre dois animais essa parelha para dividir o peso, né? Normalmente os animais mais fortes levavam sobre si um jugo mais pesado e os animais mais fracos ou em treinamento ou mais jovens levavam um jugo então mais leve, né? E era necessário para que acontecesse um equilíbrio da carga, o uso desse jugo sobre os dois animais, né? E então prosseguia trazendo qualquer carga. E Jesus faz uma comparação dizendo que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E aí eu fiquei pensando, bem, então Jesus tem a nos oferecer também um jugo, algo que vai nos ajudar a transportar na nossa vida todo tipo de carga que porventura tenhamos que levar. E ele nos oferece então um jugo suave, né? Mesmo que nós não estejamos em treinamento com a vida já tenha nos ensinado o suficiente, nós já possamos estar fortes também ou calejados o suficiente com essa experiência que nós temos vivido, ele nos oferece um jugo, um jugo suave, né, em que a gente possa carregar qualquer tipo de peso ou fardo de uma maneira em que aquilo se torne leve. Bem, eu gostaria de nos fazer entender do que se trata, né? Nessa passagem bíblica, Jesus dizia: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? E quando ele fala de sobrecarga, ele está dizendo que as pessoas têm levado além do que elas podem suportar, elas estão levando pesos desnecessários, elas estão andando de um lado para o outro, com ou sem destino, levando sobre si cargas desnecessárias, sobrecarga, né? E essas sobrecargas, elas podem estar representadas por muitas coisas, não só enquanto cargas físicas, mas emocionais, espirituais, né? E quando nós nos decidimos a não andarmos ansiosos por coisa alguma e colocarmos nas mãos de Jesus tudo aquilo que nos traz angústia, isso também é a decisão de deixar, abandonar esse fardo, para levarmos aquele fardo que Jesus tem, que é leve, não é? No rodapé da minha Bíblia existe um comentário que eu quero ler para você, e ele diz assim que Jesus é a medida de todas as coisas. As pessoas devem vir e tomar sobre si o seu jugo. E ele diz que dará descanso. Uma pessoa que trabalha está lutando e aquele cujo fardo é pesado pode estar então sobrecarregando-a. O jugo ou a canga de um arreio duplo em que se colocavam em dois animais está sendo aqui comparado. Com frequência, um dos lados era maior
é destinado a um animal mais forte e mais experiente, e o lado menor usado para um animal em treinamento. O jugo de Jesus implica claramente que mesmo que os indivíduos estejam livres da lei, não podem fazer as suas próprias regras. Ao invés disso, devem estar sujeitos a ele, vivendo a vida de modo como ele deseja. Então aqui eu achei um comentário extremamente interessante para entender por que Jesus estaria oferecendo um jugo suave, ao invés de oferecer que você estivesse completamente desvinculado desse jugo. De que você, junto de Jesus, não precisaria carregar nenhum jugo. E é exatamente o que diz essa explicação, que nos tempos antigos, antes de Jesus vir e completar a sua obra aqui na terra e fazer cumprir a lei sobre si mesmo, as pessoas tinham um julgamento de que elas poderiam, a partir do livre-arbítrio, fazer o que elas bem entendessem e estabelecer as suas próprias regras. Quando Jesus diz: eu ofereço a você o meu jugo, que ele é leve, ele é suave, ele está dizendo o seguinte: olha, ainda existem necessidades de nós estarmos sujeitos a Deus. Por isso, na palavra, Paulo já dizia que tudo é lícito para mim, mas nem tudo me convém. Então, quando nós estamos cansados de tropeçar, cansados de estar debaixo de opressão, de levar cargas muito pesadas, Jesus, ele não tira completamente das nossas vidas o jugo, ele simplesmente alivia, para que a gente possa entender que nós precisamos continuar submissos à vontade de Deus, não andar sobre as nossas próprias regras. E um outro comentário que é muito interessante, que numa outra versão bíblica, numa linguagem mais popular, esse mesmo versículo traduz o significado dessas palavras, desses versículos, dizendo que vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham até mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Eu achei sensacional essa tradução. O homem hoje, ele vive sedento de Deus, com fome de justiça e liberdade, mas porque não quer andar debaixo de um peso de uma doutrina religiosa, acaba desistindo de andar com Deus. É importante nós frisarmos aqui que o próprio Jesus deixou claro para nós que seguir a Jesus não era seguir uma religião, era seguir um modelo, um exemplo, um padrão de uma vida dedicada a amar e a obedecer a Deus. E ele faz um convite, ele diz: andem comigo e vocês irão recuperar a vida. Quando nós andamos debaixo do peso e da opressão de uma religião, ou como era a lei, que ninguém podia cumpri-la, por isso mesmo Jesus veio cumprir a lei, as pessoas se sentem sobrecarregadas. E agora, falando principalmente em termos emocionais e espirituais, nós precisamos andar com Jesus para que nós possamos ter leveza na nossa vida, para que nós possamos tomar decisões sábias, decisões tranquilas, e nós possamos usufruir do melhor de Deus nessa terra. O meu convite para a sua vida hoje é para que você esteja andando com Jesus, para que você possa realmente conhecê-lo na intimidade. E que você não diga mais por aí que você conhece a Deus de ouvir falar, mas de andar com Ele. A religião não vai salvar ninguém. O único sacrifício que traz salvação é aquele que Jesus fez na cruz do Calvário. E andar com Ele, conhecer a Ele, é o que traz sobre a nossa vida um jugo suave. Nós vamos estar continuando a nossa vida atrelados às nossas incumbências, à nossa rotina, ao nosso dia a dia, mas carregando um fardo suave.
Nós vamos estar andando com Jesus e Ele estará nos direcionando e mostrando o melhor caminho a seguir. E certamente não estaremos carregando sobrepeso, porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta e ela traz sobre nós uma mansidão e um domínio próprio, um equilíbrio tal que nós não estaremos nos deparando com situações e circunstâncias que possam causar, inclusive, doenças emocionais, né? Doenças psicossomáticas, desculpa, foi o que eu quis dizer, né? Por estresse, por acúmulo de preocupação, por não saber resolver situações. A palavra de Deus te diz hoje para que você entregue esse fardo a Jesus. Ele te diz para que você não fique andando ansioso. Ele te propõe que você entregue tudo nas mãos dele. Muitas vezes, sabendo disso, nós continuamos fazendo, né, de forma que a gente acabe apenas encontrando sobrecarga. Que nessa noite você possa meditar nessa palavra e ter esta semana diferenciada, não é? Realmente entregando nas mãos de Jesus esse fardo pesado que você tem levado. E recebendo dele esse jugo suave, né, que vai simplesmente seguir e obedecer à vontade de Deus, mas vivendo verdadeiramente aquela vida abundante que Jesus conquistou lá na cruz, por mim e por você. Tenha uma boa noite e assim que possível nós nos veremos novamente meditando aqui na palavra através do Bálsamo de Gileade. Um grande abraço para você, até o próximo encontro. Tchau!